Olá, irmãos, que bom que estamos juntos mais uma vez, enquanto estamos fazendo a nossa parte, cumprindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e também dos nossos governantes e daquelas pessoas que se dedicam dia e noite para buscar a solução que todos nós estamos esperando e orando por isso. O isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus é o que precisamos fazer neste momento. Ficar em casa é o melhor. É por isso que não estamos, neste tempo, congregando no templo, mas em nossas casas estamos buscando o alimento diário na presença de Deus, junto com os da nossa família e também estendendo aos irmãos um pouco daquilo que Deus tem nos falado. Não podemos esquecer de orar. Orar por aqueles que estão neste momento nos hospitais, estão enfermos em suas casas, para que Deus possa abençoar essas pessoas, curá-las. Orar também pelas autoridades, pelos médicos, por todos aqueles que estão na linha de frente, trabalhando para que logo, logo possamos, como sociedade, voltar ao normal. Que Deus então abençoe a todos. Eu me alegro em tua paz. Vou contigo no caminho. Já não sei o que é temer, não sei o que é temer. Meu prazer é andar ao lado de quem sabe o que é viver. Sigo assim por tua graça, teu poder nascido em mim, pra vivermos muito em breve, num lugar que não tem fim. Nossa reflexão de hoje tem como tema Vivendo os propósitos de Deus. Vamos ler agora Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, versos 22 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temais. É necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Quero conversar um pouco com você acerca de alguns fatos que aconteceram com o apóstolo Paulo. Mas, antes, quero sugerir algo bem especial, porque o nosso tempo aqui é curto. Então, na sua casa, eu peço que você leia Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, do verso 17 até o 28, 31. Lendo esses capítulos, você vai poder compreender melhor o que aconteceu com o apóstolo Paulo, como Deus usou esse homem, por que Paulo foi um homem tão especial, chamado até por alguns dos grandes estudiosos do grande bandeirante do Evangelho. Bom, eu quero apenas resumir alguns fatos dessa história. Em meio à fúria das autoridades religiosas em Jerusalém, o Senhor falou com Paulo. Vou ler o verso 11 do capítulo 23, que diz assim: Na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e disse: Sê corajoso. Como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que o deis também em Roma. Havia um plano de mais de 40 judeus para matar o apóstolo Paulo, mas o seu sobrinho ficou sabendo e logo a notícia chegou até as autoridades, que então
enviou Paulo, tratou de tirar Paulo de onde ele estava, e Paulo então foi enviado ao governador Félix, que o tratou muito bem, diz a palavra de Deus que o tratou com brandura, e depois várias circunstâncias aconteceram, e ele então foi enviado para o rei Agripa. O testemunho de Paulo impressionou esse rei, o rei Agripa. Diz a palavra de Deus, em Atos 26, verso 28, que o rei Agripa disse a Paulo: por pouco me convences a me tornar cristão. Paulo não deixou de testemunhar. O seu propósito era, na verdade, cumprir aquilo que Deus havia colocado em seu coração. Lembra todos que o propósito de Deus estava se cumprindo na vida de Paulo. Lá, quando ele teve aquele encontro sobrenatural com o Senhor, e quando o irmão Ananias foi chamado por Deus para ir até onde ele estava, onde Saulo estava, o Senhor falou com Ananias: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Então Paulo estava diante de um rei. Deus estava cumprindo o propósito na vida de Paulo. Como Paulo havia apelado a César, ele então foi levado até o imperador. E aí ele precisou se deslocar até a Itália de navio. Ele era o servo de Deus, no centro da vontade de Deus, que, embora prisioneiro, era tratado com bondade e ainda opinou acerca da viagem. Paulo realmente foi um homem muito especial. O navio foi atingido por uma grande tempestade, conforme o relato do próprio apóstolo Paulo, que está registrado em Atos, no capítulo 27, verso 20. E essa tempestade, tudo aquilo que estava acontecendo naquele barco, na verdade, mexeu com o emocional daquelas pessoas, a ponto delas perderem a esperança de serem salvos. Mas Paulo, então, motivado por aquilo que o Senhor havia lhe falado, ele consolou aquelas pessoas, conforme lemos no início, no capítulo 27, dos versos 22 a 25. Paulo, então, ciente do plano de Deus, animou e salvou 266 pessoas que estavam no navio. E diz o texto que ele, então, chegou a Roma, conforme era a vontade do Senhor, que ele havia ouvido do Senhor logo, lá quando ele estava ainda em Jerusalém. Considerando então que você vai ler em sua casa, do capítulo 21 ao capítulo 28, eu quero então extrair algumas lições dessa história do apóstolo Paulo, porque eu acho que tem muito a ver as lições com o que estamos vivendo neste momento. E a primeira lição que eu quero deixar com vocês é a seguinte: precisamos ter uma vida com propósito. Observamos que Paulo, o apóstolo Paulo, ele sabia, ele tinha um propósito para a sua vida. E aí nós observamos claramente que ele fez questão de relatar isso. Atos capítulo 20, versículo 24, ele disse: mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, que para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então Paulo, ele na verdade sabia perfeitamente qual era o propósito de Deus para a sua vida. E ele pautou suas ações nesse conhecimento. Nós precisamos entender qual o propósito de Deus para a nossa vida. Gosto muito quando Salomão ele termina o seu discurso em Eclesiastes mostrando exatamente qual é o propósito de Deus para o homem. Eclesiastes capítulo 12, verso 13, Salomão afirmou: agora que já disse tudo, ou seja, depois de tantos ensinos, de tantas discussões, de tantos assuntos que ele abordou, ele fez uma conclusão. E a conclusão de Salomão foi a seguinte: teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Então, o propósito individual do homem qual é? Segundo as palavras de Salomão, é que o homem tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Ao jovem, Salomão deixou o seguinte conselho: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás: eu não tenho prazer neles. Ó jovens,
que nesse momento estão ouvindo essa mensagem. Vocês precisam considerar o que Deus tem para vocês, o propósito de Deus para a vida de vocês. E é tempo de pensar sim nisso. O que adianta viver toda uma vida sem, na verdade, fazer aquilo pelo qual Deus realmente nos chamou? E o propósito de Deus é que venhamos conhecê-lo, obedecê-lo e viver segundo os seus propósitos para a nossa vida e os propósitos dele para a vida de outros. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Para que Deus te chamou? Por que você está aqui? Em meio a tudo que está acontecendo, você está seguro na vontade de Deus para a sua vida? Eu gostaria que você pensasse sobre isso, e essa reflexão nos propõe isso. Precisamos ter uma vida com propósito. Paulo fez o que fez. Paulo foi usado por Deus da maneira como foi, porque ele tinha um propósito, ele tinha um foco, ele sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. A vida da maneira como ele pensava não era mais preciosa. O valor real da vida de Paulo residia no fato dele cumprir o ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus. Tenho ainda uma segunda lição para você. A segunda lição que eu quero deixar com você, baseado nessa história de Paulo, é que a nossa vida precisa estar alinhada com a vontade de Deus. A nossa vida precisa estar alinhada com a vontade de Deus. A nossa visão de mundo precisa ser uma visão cristã, tendo a Bíblia como referencial. É muito importante que você considere isso. Ter uma visão em que a Bíblia ela possa realmente ter destaque na maneira como você pensa, na maneira como você age. Penso então que nós precisamos considerar a chamada cosmovisão cristã. Ou seja, você como um cristão tem olhado, tem pautado as suas ações, tem procurado viver de que forma? Um cristão, ele precisa entender como a história está se desenvolvendo. O que a Bíblia nos diz sobre a história. E nós sabemos que a Bíblia, lá em Gênesis, ela vai narrar não só a criação, mas também a queda do ser humano. E nós observamos na história bíblica Deus avisando que viria o Messias, que estaria então vindo para tirar o pecado do mundo. E assim Jesus nasceu, Jesus cumpriu o seu ministério, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus, então depois, ele voltou para o céu. A ascensão de Jesus narrada no livro de Atos dos Apóstolos. E logo em seguida vem então aquele momento tão especial, como havia sido anunciado, onde o Espírito Santo desceu sobre nós, a descida do Espírito Santo. E desde então, o servo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, aguarda ansiosamente a vinda do Senhor Jesus, a volta de Jesus, como foi anunciada pelo próprio Jesus e que está muito bem anunciada na palavra de Deus também por outros dos seus servos. Portanto, a nossa vida precisa estar pautada e tendo essa esperança alimentada todos os dias. Então, a nossa vida precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, como cantamos. Como está a sua vida? Onde está a sua esperança? Você tem, nesse momento, pensado nisso? A sua vida está alinhada com a vontade de Deus? Perceba que nesse caso, o apóstolo Paulo, ele estava em movimento, ele estava passando por várias dificuldades, mas em todo o tempo a sua vida estava alinhada à vontade de Deus. Ele sabia, porque Deus já havia lhe falado, que ele teria que chegar a Roma. Então ele fez questão de dar o seu testemunho, ele fez questão de tranquilizar as pessoas, porque ele sabia, pois Deus já havia lhe falado que ele chegaria a Roma. Quando nós sabemos o que Deus quer, quando nós sabemos a direção de Deus, irmãos, pode acontecer qualquer coisa, que nós sabemos onde vamos chegar. Portanto, a nossa vida precisa estar alinhada à vontade de Deus. Eu quero então concluir com a terceira lição. Que coisa boa ler esse texto de Atos dos Apóstolos e chegarmos ao capítulo 27, versos 33 a 37. E é desses versículos que nós vamos tirar a terceira lição. E a terceira lição é a seguinte: os servos de Deus fazem a diferença. Diz o texto que Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo:
Hoje já é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso. Pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo-o, começou a comer. E então todos se animaram e também comeram. Diz ainda que eram ao todo 266 pessoas no navio. Servos de Deus fazem a diferença. Perceba que Paulo, em meio ao desespero daquelas pessoas, e diz o texto que eram então ali cerca de 266 pessoas no navio, então em meio àquele desespero comunitário, né? Tantas pessoas juntas, o que Paulo fez? Paulo foi um diferencial. Paulo foi aquele que levou aquelas pessoas uma palavra para que eles então acalmassem, pudessem fazer aquilo que era essencial. Eles já estavam sem comer e Paulo então faz questão de dizer para eles que era hora deles comerem alguma coisa. E Paulo animou aquelas pessoas e dizendo que o livramento deles dependia disso. E Paulo ainda deu algumas certezas para eles que vinha na verdade do que Deus havia falado para ele. Pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Então ele toma o pão e ele então tem um momento especial com aquelas pessoas de comunhão. E eles então, diz o texto, que se animaram e comeram. Então Paulo foi um instrumento de Deus para levar ânimo para aquelas pessoas. E eles comeram e eles então foram salvos. Meus irmãos, que momento especial para fazermos conforme Paulo fez. Temos consciência do propósito de Deus. Nossa vida está pautada na palavra de Deus, então nós sabemos perfeitamente que Deus dirige a história. Então, no momento como que estamos vivendo, ao invés do desespero, ao invés de ficarmos de um lado para o outro, desesperados, aflitos, sem sabermos o que vai acontecer, é hora dos servos de Deus agirem com calma, levar os outros a ter ânimo, compartilhar um pouco da mensagem do Senhor, das formas que nós poderemos fazer agora. É hora da igreja se manifestar, mostrando que realmente nós cremos no verdadeiro Senhor, dono da história. Paulo, ele só disse essas palavras. Paulo, ele só aconselhou da forma como aconselhou, porque ele estava baseado no que Deus havia dito para ele. Nós entramos e saímos dos templos, seja nos domingos, seja nos dias de semana, e Deus vem falando quantas coisas nós ouvimos na nossa vida cristã acerca de Deus, da palavra de Deus, das verdades de Deus. E o que nós precisamos fazer agora? Precisamos colocar essas verdades para fora. Precisamos compartilhar essas verdades. Precisamos ser aqueles que são os portadores da esperança, do Evangelho capaz de salvar as pessoas que estão nesse momento aflitas, pois elas não sabem como será o amanhã delas. Nós não tememos a morte, nós não tememos as aflições, nós estamos muito bem orientados, conforme Lucas 21, que essas coisas, elas vão acontecer, é necessário que elas aconteçam, e em meio a tudo isso, os servos de Deus, eles permanecerão de pé, cumprindo a missão, porque a nossa vida, na verdade, ela é uma vida preciosa para o Senhor, mas também ela precisa ser uma vida preciosa para as pessoas que estão à nossa volta. E para isso, nós precisaremos fazer a diferença. Portanto, meus irmãos, essa terceira lição, eu gostaria que você lembrasse dela. Servos do Senhor fazem a diferença. O que será que Deus vai requerer de você nesse tempo? Onde você deverá fazer a diferença nesse momento? Talvez na sua própria casa, junto aos seus, talvez junto aos seus vizinhos, de alguma forma Deus vai te usar para fazer a diferença. Talvez você vai poder ajudar uma pessoa distante a fazer a diferença, mas é tempo de fazermos a diferença. Quero concluir então, irmãos, lembrando do nosso versículo. Um versículo que eu tenho repetido em todos os nossos encontros, Lucas 21:36, que diz:
Vigiai, pois, orando em todo tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um final de semana com muitas alegrias junto da sua família e lembrando a todos, fique em casa. É o melhor a fazer nesse momento. Que Deus a todos abençoe. Muito em breve, num lugar